só textos que falam sobre adoração a Deus, tem um homem, Jesus elogia ele. Olha para você ver o que ele fala. Está lá em Marcos. Esse homem é uma coisa tremenda que Jesus faz. Eu tô fazendo um ao vivo com meu pai pregando. Pode falar. É uma coisa interessante que ele fala. Veja bem, gente. Você falou aí sobre isso aí. Lá, esse homem, ele aborda Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele faz uma pergunta. Ele queria saber como adoraria. Como deveria adorar a Deus assim, de verdade. Aí Jesus fala assim, ouve, olha para você ver. Jesus fala para ele, ouve, ó Israel, primeiro mandamento. Adorarás ao Senhor teu Deus com todo o entendimento, com todas as suas forças. Olha para você ver. Entendimento, força e de todo o coração. Aí é que tá, meu irmão. E como é que Deus fala que você está adorando? O que você está adorando? Flui de dentro do seu coração. Por que a pessoa faz as coisas erradas? Porque sai de dentro dela. O que contamina o homem não é o que sai da boca. Não é o que entra pela boca do homem. É o que sai. Você entendeu? Porque essas questões hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia a pessoa está Jesus, Jesus, Jesus. Está falando o nome de Jesus em vão. Você entendeu? O que ele está falando para você falar? Ele está falando que você tem que adorar de todo o coração. Ou seja, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Aquela parte que fala, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nesse texto de Mateus 10. Também. Mateus, ele falou ali, Mateus 10 vai falar isso que a gente está colocando aqui. Que o povo, ele é extremamente ignorante. Por quê? Porque ele quer adorar a Deus do jeito dele. Eu não posso adorar a Deus do meu jeito. Tá adaptando o evangelho. Mas está errado. Você entendeu? Está errado. É igual eu querer impor para você uma forma de adorar a Deus. Eu estarei errado. Eu tenho que falar para você de Deus. Deus é bom. Deus deve ser adorado. Ele é o único. Ele é o Criador. Então, os profetas antigamente, eles não tinham compromisso com o homem, não, filho. Eles tinham compromisso com Deus. Aí é que tá. Tá nem aí. A perseguição, eles caíam matando em cima dos profetas por causa disso. Ele não tinha compromisso com você, não. Ô, minha filha, toma vergonha na sua cara. Vai adorar a Deus. Sai da carne. Sai disso. Ah, mas eu não consigo ficar sem comer. Não, vai jejuar, filha. Eles não tinham compromisso com o homem. Mas eu era isso de verdade que eles falavam. Eles não tinham compromisso com o homem. Por isso que eles eram o quê? Eles eram perseguidos. Os profetas de Deus, eles eram mortos, cara. Era arrancado, perdia a cabeça. Por quê? Veja bem. Uma mulher, olha pra você ver. Tem uma mulher na Bíblia, a Bíblia fala dessa mulher. Ela detestava o profeta João Batista. Por quê? Essa aí era a outra. Essa mulher, ela é Herodias. Ela detestava João Batista por quê? Presta atenção. Por que ela detestava João Batista? Por quê? Porque João Batista falava que ela estava errada. Ele falava que ela tinha que mudar. Mas qual que era a mudança que ela tinha que tomar? Uma mudança profunda. Ela tinha que largar o marido dela. Ela era casada com Filipe e largou o marido dela para viver com Herodes. Ela vivia no adultério. Pior, ela vivia no adultério com o irmão dele. Ela largou um rei para viver com outro rei. Olha que coisa mais assim, esquisita. Então, o que ele falou? Deus abençoe, filho. Ele falou assim com ela, olha, você está errada. Você tem que largar esse homem e viver lá com seu marido. Você está andando errada, minha filha. Ela encheu o coração dela de ódio, porque ela não queria ouvir isso. Ela queria que o João Batista falasse para ela assim, ô filha, massageasse o ego dela. Deus te ama. Deus não leva em conta a sua ignorância, não. É isso. Deus quer que você prossiga. Prossiga com fé. Lembra aquele negócio que eu falei que você já reunião de oração? Então, se o profeta João Batista, ele é usado por Deus para falar para ela a verdade, ele não tem comunhão com o ego dela.
o ego de Herodias. Ele não tem comunhão. Então é o que acontece hoje. Se você não tem nenhum tipo você não está preso, não tem nenhum tipo de comunhão com o homem nesse sentido de dizer para ele e afirmar para ele as verdades de Deus, você vai ser ignorado, você vai ser zombado, você vai ser criticado, você vai ser ridicularizado. Então você tem que entender isso. Jesus fala para vocês: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É sacrifício, né? A espada. Evangelho é sobre Você sacrifício. passa a entender? Você passa a entender claramente quando Jesus fala: você quer seguir a mim? Morra. Morra para quê, meu filho? Morra para você mesmo. Morra para os seus conceitos, morra para os seus ideais, morra para as suas convicções. O seu eu tem que morrer todo dia. Se o grão de trigo não morrer, não tem como. Não tem como crescer, né? Entendeu? Deus ele vai ser glorificado na sua vida quando você dizer assim: eu não quero mais ser o Diego, segundo o Diego. Eu quero ser um homem, um Diego, segundo o coração de Deus. E pronto, acabou. Aí você vai chegar de mim e falar assim, você vai virar para mim, você não quer saber se eu sou irmão de 20 anos, de 10 anos de igreja. Você fala assim: o Donizete, toma vergonha na sua cara. Muda. Larga isso. Faça assim, faça assado. Assim diz o Senhor. Deus, eu estava orando por você e Deus mandou você parar de fazer isso, Deus mandou você parar de fazer aquilo. Ele falou comigo claramente, como ele usou Samuel para falar para Eli. Eli, conserta a casa, Deus não tem se agradado de você. Quando Deus visitou o profeta Samuel pela primeira vez, qual foi a palavra do profeta Samuel para o pai dele, sacerdote Eli? Verdades absolutas. Eles não levaram em conta, continuaram como se diz, na mesma conivência, e os filhos na mesma safadeza. O Eli na conivência e os filhos na safadeza. Conclusão: guerra. O que aconteceu? Os filhos de Eli foram assassinados. Quando a mulher vem dar notícia para eles, a mulher dá um grito e cai para trás. O sacerdote Eli cai para trás, bate a cabeça e morre. E vem a voz: Icabote, ou Icabô, foi-se a glória de Deus. Cara, Deus não tem compromisso com o homem, a vontade do homem. Tem um compromisso com a palavra dele. Você entendeu? E hoje, por isso que nós estamos vivendo o quê? O que nós estamos vivendo nessa geração? Nós estamos vivendo uma geração de apostasia. Você sabe o que é apostasia? Largar. O homem abandonar a fé dele totalmente. A fé verdadeira em Cristo. Ele quer viver uma fé, como você falou aí na hora da célula. Quer viver uma fé alavantê. Ele quer andar com Jesus do meu jeitinho. Não tem jeito, não. Eu sou assim. Uma adaptação em Jesus Cristo. vai me mudar. Chega no E se Deus. Jesus quiser me mudar, Miguel, ele me muda. pega lá E o pronto, fogo. acabou. Você entendeu? Não, é interessante. Se ele quiser me mudar da forma que eu quero mudar. Mas aí é que tá. O evangelho, você está adaptando o evangelho à sua maneira de pensar evangelho. Só que o que Deus fala sobre pensamento? Vai para a Bíblia que você vai aprender, filho. Pra mim é verdade. O meu pensamento são maiores que os vossos pensamentos. Os meus pensamentos, o meu pensamento... Isaías 53, 55, 8. Você entendeu? Os vossos pensamentos nem tem... Ó, a maneira como eu penso sobre ti é muito maior do que você pensa. Quer Os dizer, meus pensamentos não são seus pensamentos. é inquestionável. O que Deus está falando? Ele está fazendo uma... Isso aí tem gente que não aceita, que não gosta. Ele está fazendo uma... Ele está colocando... Mas nunca vai aceitar porque tá doendo lá na ferida. Mas mesmo. aí é que tá. Você sabe qual que é a desculpa dos incrédulos e dos desobedientes? Deus está impondo, não. Ele está expondo. Uma coisa é impor, Agora você. outra coisa é expor. A verdade Ele colocar está e expondo a pronto. verdade dele. Ele está falando: os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Na minha conclusão. Ou seja, ele não está te impondo. Ele está te explicando que ele olha além de você. Que ele entende mais do que você. Porque ele, como diz na palavra, ele é o Criador. Tu és a criatura. Só que você tem que se colocar no lugar de criatura, filho. Não, Se Jesus eu você achar- querer subir o pezinho. Não, mas é o que eu estou te falando. Aí é que tem. Deus impõe? Não. Deus expõe a verdade. É igual Jesus, ele fala que ele é a verdade, mas a verdade que ele é, ué. Você pode ter uma verdade sua, mas isso não vai mudar o que Jesus é. É igual às profecias que estão se cumprindo.
Ela vem porque ele falou. Caiba a você crer ou não. Não é obrigado, é livre-arbítrio. Entendeu? Aí é onde o cara tem que entender que o quê? Se ele ama a palavra de Deus e ele quer a palavra de Deus, certamente verás, como diz uma promessa de Deus, você verá o quê? E comerá o melhor da terra. Não é uma imposição, é uma exposição. Como Davi Se diz. você quiser, queira. Se não quiser, à Exatamente. vontade. Aí você vê como Davi diz. O que Davi diz? O que Davi diz no Salmo 119? A exposição das tuas palavras me traz luz e me dá entendimento aos Tudo simples. liga, né? Entendeu? Não é uma coisa de ele fazer. Por exemplo, as coisas de Deus, se a gente for analisar numa lógica humana, é coisa boba. É uma coisa meio É até inexplicável. assim. inexplicável. Por exemplo, as guerras. As guerras que houve no passado. Como que Deus ganhou? Como que os reis foram vitoriosos? Pela mão de Deus. Não houve força, não houve capacidade neles. Houve uma confiança, houve uma busca. Tanto que o exército era muitas vezes menor do que o outro Fala exército. de Deus. De né? fato. Tu falou tudo. É só você ler, filho. Você ler, você vai entender. Quer dizer, é uma coisa assim que aos olhos humanos é uma coisa meia, assim, estúpida. Incabível. Não existe isso não. Ah, isso aqui Entendeu? não. Mas, não por dá. exemplo, olha para você ver uma coisa que você vai entender claramente na palavra de Deus. Uma coisa que você vai entender claramente. Até hoje ninguém explica isso. Olha como o evangelho que Jesus pregou há mais de 2020 anos atrás, olha como a popularidade dele ainda existe. Por causa de quê? A Vitória explicou aqui na célula. Por causa do espírito dele, não é por causa de nós. Só que o homem, ele se endeusa quando ele pensa que ele é bom demais. Ele pensa que, por exemplo, igual tá aqui nós aqui reunidos, eu olho para mim e falo assim, não, eu sou bom demais para ficar ensinando para esses fedelhos, Nossa. esses dois bobos, essas cabeças de bagres, esses meninos, esses moleques. Se eu me julgar nessa situação, eu vou estar sendo o quê? Orgulhoso. Eu acho que tem que ficar. E até hipócrita. Eu não prego para menos de 70 mil, de 50 Sou mil. Eu só prego para públicos extraordinários. Barulho. Eu só prego Pra para você. pessoas Homem aposentado. intelectuais, pessoas que têm faculdade, pessoas que têm nível superior. A minha pregação é para eles, porque o meu nível vai se adequar ao deles. Eles vão entender todas as palavras complexas, todas as palavras Parece inteligíveis fariseu. que eu estarei expondo. Você entendeu? Uhum. Mas quando você volta, presta atenção, apaga tudo que eu disse aí, passa a borracha. Quando você volta para o evangelho genuíno de Jesus Cristo, qual que é a palavra de Cristo para nós? O reino de Deus é chegado até nós. O reino de Deus é chegado até nós. Andemos, perseveremos naquilo que o Mestre está nos ensinando, irmãos. Irmãos. Engraçado, né? Jesus, que era o maior entre todos ali, irmãos. E muitas vezes a gente tenta, não vou falar para esse tipo de pessoa. Mas aí, igual eu falei com você, é a questão cultural. Ele aprendeu a ser orgulhoso. Tem pessoas que nascem orgulhosas, não. Tem pessoas que aprenderam a ser orgulhosas. É tudo uma... Ninguém nasce, né? Ninguém nasce, é ensinado. Lembra da aula de filosofia que o racismo e o preconceito ele é imposto? Que a pessoa nasce com aquilo, é um racismo estrutural? Ele já nasce com aquilo. Os pais vão falando para a criança, não, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é errado. Entende? Mas existe a isso. fala quase a mesma tem coisa na filosofia que você tem que analisar. Por exemplo, às vezes, como o cristianismo, tem um cara que eu acho interessante a fala dele. Ele fala assim, olha, gente, o cara, quando ele é cristão genuíno, verdadeiro, às vezes ele não precisa de pregar. Simplesmente por ele ser ele vai trazer às pessoas uma convicção de que aquele homem é diferente. Porque a cultura dele, a maneira como ele vive, é uma maneira diversificada. Ou seja, ele é um cara diferente. Ou seja, ele traz Cristo dentro dele. Ele tem uma identidade cristã.
Algo Então, diferente. ninguém precisa de falar que você é cristão. Por exemplo, você chega num ambiente de carnaval, você vai ter uma postura ali diferente. Você não vai. Você entende o que aquela festa significa. Você tem as suas convicções. Então, você pode ir no carnaval, você pode ir numa festa, você pode cair ali de paraquedas, mas aquilo ali não vai mudar Sua essência. a sua essência. Falou tudo. Como você mesmo que falou aqui um dia atrás aqui sobre Daniel. Daniel, ele é um cara que tinha identidade. Ele não sabia, não, tô aqui numa posição Ele excelente. estava longe de toda a família, né? De todo o pessoal da cultura dele, e ele teve teve o quê? caráter. Ele teve uma atitude de... Não, foi... Olha pra você ver como é que o cara que correu o risco de morrer. Virou pro chefe lá e falou, o negócio é o seguinte, nós temos uma cultura, nós preferimos comer legumes, verdura, tem como você servir a gente? Aí o cara ficou intimidado, olha, eu posso até morrer se acontecer alguma coisa com vocês. Mas aí Deus deu controle ali, permitiu que ele levasse aqueles tipos de alimentação para ele e seus amigos, onde passou uns dias lá, quando veio olhar para eles, Eles estavam mais fortes que os fortes, outros. mais robustos. Interessante que os homens que confiavam em Deus, todos tinham características parecidas. Daniel, Neemias também fez praticamente a mesma coisa, estavam numa terra diferente e não mudou o que ele era. Até que ele voltou e mostrou realmente o que ele era. Mas aí é que está o dinheiro. Uma coisa que nós, por exemplo, os cristãos, precisam se atentar. É no que foram os homens do passado diferenciados. Muitas vezes as pessoas se voltam para os seus fracassos. Elas não olham como tiveram atitudes assim que honraram e glorificaram a Deus. Você colocou bem aí, ó, Neemias, José do Egito, entendeu? Noé, Moisés, eu achei muito Moisés. interessante. Porque Moisés, ele chegou de frente ao faraó, que eu acho que já tinha até um certo ódio dele, por ter saído da terra, ter traído ele, e falou a verdade, pronto, acabou, não mudou o que ele era. E independente de todas as coisas, situação, ele poderia ser morto ali naquela hora que ele falou aquilo que ele falou, mas ele não mudou, ele simplesmente não mudou. Mas aí é que tá. Você falou uma coisa, e aí é que tá. A diferença não é você ir, é com quem você está indo. Com quem Presta você está atenção. indo. Você entendeu? Aí é onde nós vamos voltar atrás de novo. Não é pela sua capacidade. Mas por Deus. É pela graça de Deus. É pela condução de Deus. Tem uma parte, você falou de Moisés, tem uma parte que você fala na Bíblia. Eu estava lendo uma vez, e lendo, eu não entendia. Quando eu comecei a entender, eu chorei. Eu parei de ler a Bíblia e comecei a chorar e orar. Uma parte que Moisés, ele estava tão assim, estafado. Sabe quando a pessoa está cansada demais? Fala, não, eu estou numa estafa. Não estou aguentando nem olhar para esse povo, nem olhar para ninguém. Eu estava se fatigando. É como se diz, ele já estava entrando num período de depressão mesmo. Porque tudo era reclamação e isso aí, quer dizer, veio tudo sobre ele, estava pesado. Aí ele tem um encontro ali com Deus, ele fala uma coisa com Deus que eu choro. Eu chorei no dia. Ele falou com Deus. Ele falou assim, Deus, a sua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. A diferença está aí, meu irmão. Se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Porque nada é sobre nós, e sim tudo por ele. Mas agora, veja bem, varão. Sabe o que aconteceu depois disso? Depois você lê lá bastante, assim, pra você entender. Deus manda a nuvem. A nuvem no sinal da presença. Sinal. Nossa. Você entendeu? Você está entendendo o mistério? A nuvem. A mão de Deus mesmo guardando. A mão de Eu tô aqui Deus. com Aquela vocês. nuvem. E interessante que A a nuvem e depois a coluna de proteção, à fogo. Plantando de sol. uma nuvem quente para não morrer de Frio. porque as temperaturas eram baixíssimas. Até hoje, se você pesquisar deserto, você vai ver. E de dia, É muito quente. caiu acima de 50 graus.
poderiam morrer muitos de De insolação. insolação, Desidratação. desidratação, veio uma nuvem, uma brisa. E isso manteve o povo vivo. Ninguém explica, irmão, como é que o pé do povo não precisava de sandália, não precisava de Sandália. Nossa, vou colocar a mão no meu sapato pra fazer. A sandália. Ninguém explica que É no meio do inexplicável. deserto tinha água pro povo. É Você não vê bateu na Você rocha? sabe por que é inexplicável? Você sabe por que isso é inexplicável? Porque não é sobre nós. Você tem algum sentimento, algum pensamento? É inexplicável porque vai além do nosso entendimento. Legal sua resposta, mas posso acrescentar algo mais? Sim. Deus no controle de tudo. Deus no controle. Quando você coloca Deus no controle absoluto, nada que aconteça há nenhum tipo de resistência da sua parte para com a vontade de Deus. Isso é muito importante. Você vai aprender a se conformar. A conformidade, ela quer dizer também agradecimento. Uma conformidade. Eu me conformo em agradecer. Eu agradeço e me conformo com tudo que Deus faz por mim. Você não temerá perda, você não temerá nada que venha sobre você. Hoje em dia as pessoas estão muito bem, obrigado, até que, entre aspas, perdeu a namorada? Fala, A menina que Deus. você ama te deu não? A menina que você mais ama te deu não? Tristeza. O seu sonho de cantar não está se realizando? Tristeza. A sua maneira de pensar, você está achando que não está sendo... As pessoas não estão te ouvindo? Tristeza. Pai morreu, mãe morreu, Irmão morreu. irmão morreu. Essas coisas, perdas, ou então coisas simplesmente voltadas para uma coisa, isso aí obviamente vai acontecer e infelizmente não aconteceu, são coisas que vai trazer para você muitas vezes uma prova. Você está sendo provado na sua vida. Mas o que acontece? Você lembrará que o quê? Deus está no controle. não só está no controle. Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom. Deus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele cuida de mim o tempo todo. Trago à memória, você vai falar como Jeremias, trago à memória coisas que me dão esperança. Uau. Quero trazer Por que à memória isso? aquilo que me dá esperança. Por que isso, meu irmão? Por que ele fala isso? Isso é um questionamento pessoal. Isso não é Deus, não é palavra de Deus, não. Isso é um questionamento pessoal que está escrito na palavra de Deus. Uma experiência vivenciada. Imagine-se um camarada que está pregando, ensinando, se esmerilando, e o povo, com tradição, com tudo que ele está ensinando, desfazendo dele claramente. Pessoas que tinham que amar, cara. Pessoas que tinham que ouvi-lo. Tudo de ruim acontecendo. Jogam no poço, tira do poço. E o homem ali, fiel às visões e à relação que Deus traz ao coração dele. Exílio. O povo sai. Tudo que ele fala está se cumprindo. Ele sai do lugar que ele está. Ele é exilado, ou seja, viver preso. O que esse cara fala? Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ou seja, uma convicção total e absoluta de que Deus está no controle da vida dele. Ainda mais quando ele vê que tudo que ele está falando, a forma como ele tem profetizado, está se cumprindo. Então, é uma coisa... Se você for olhar no campo espiritual de um ser, é uma coisa espetacular, cara. Imagina você falar assim, chova! E ali chover? Com autoridade? Velho, pensa bem pra você ver. Será que é verdade? Aí você fala, chova! E não chove. Aí você fica olhando, esperando uma nuvem. Você vai acreditar que vai chover. Porque você entende que o potencial da sua voz não é sua. Ela veio de Deus. Você entendeu?
Quando Elias falou isso, ele orou 7 vezes. Ele mandou o cara ir lá. Orou 7 vezes, eu tenho orado 7 vezes. Uma nuvem que ele falou, não, vai lá, leva o recado pra Acabe, cheio de fé Eu já. vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um Você homem. entendeu? A Uou. questão não é o cara ser. A questão é quem está sendo ele ser. Quem está, né? É quem está no controle. Entendeu? Nunca atribua nada que Deus faça a você a ti. Sempre glória a Deus. E é por isso que fala, assim diz o Senhor, Deus manda te dizer, né? Mas aí, é o que eu tô te falando com você. Tem que ter uma comunhão profunda para você falar isso. Senão vai É. sair da boca para fora. Pior E que nada é. vai acontecer. Agora, quando você tem uma convicção profunda, é quando você tem uma intimidade profunda. Uma busca, uma quarentena. Você já ouviu falar de quarentena? É 40 dias só orando. É 40 dias sem falar, sem abrir a boca. Não, eu não falo, eu só vou orar. Deixa eu me chamar de doido. Deixa eu querer meu pai me internar. Não tem problema. Não tem problema. Deixa fazer isso, deixa Deixa fazer em casa. aquilo. Você entendeu? A sua convicção, ela vai muito além. Entendeu? Muito além do que o outro fala, do que o outro pensa. Porque é algo que Deus está colocando dentro de você. Entendeu? Deus vai te dar sabedoria dos mestres. Você vai ter muito mais sabedoria do que conselheiro, bacharel, pastor em teologia, pastor não sei o quê, pastor não sei de quê, não sei de quê. Você vai ter muito mais conhecimento. E é bíblico. Está escrito. Eu tenho mais entendimento do que os meus mestres. O salmista declara. Então é algo só que é Deus que faz com o homem. Para a glória dele, não para o homem, entendeu? Aí você se desfoca e deixa Deus agir através da sua pessoa. Você entendeu? Só que você sempre vai entender, eu faço, eu penso, eu ajo para a glória de Deus. Onde é que está a Bíblia nisso? Aí você vai lá para Filipenses, aí você vai entender. Portanto, quer comais, Quer quer bebais. bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo Glória de Deus. para a glória Aleluia. daquele que é digno de glória. Bom. Para a honra daquele que é digno de honra. Que são todas as Entendeu? coisas humanizando Aí o o seu de entendimento sempre vai ser de eu sou, eu. Você vai dizer, eu sou vaso na mão do olheiro. Então a sua vida você não tem mais por preciosa. Você vai pregar o evangelho para mim, mas eu vou quebrar seu braço. Você vai pregar o evangelho para mim, mas eu vou encher sua mão, eu vou encher sua cara de soco, eu vou te bater, eu vou te machucar, eu vou te matar. Você tá falando É, Não, mas evangelho você não vai ter aí. medo. Na verdade, é o que Quem tá acontece. com você? Quem está com você? Você não olha para mim. Você não olha para o Golias. Você olha para o Deus. Pro tá Deus à que frente tá do Golias. agindo. Você entendeu? Você não vai olhar para o Golias. Eu posso me levantar, posso pegar faca, posso falar, eu vou quebrar seu pescoço. Mas aí o que você vai fazer? Não, na verdade você não vai ter medo. O medo, o verdadeiro amor. Lança fora todo Lança medo. fora todo medo. O amor verdadeiro é quem? O amor é quem? Deus é o quê? amor. Deus é o amor. Ágape. Então esse amor, ele vai tirar do seu medo. Deus vai te levantar você. Né? Imagine aqui, estou dando um exemplo. Deus vai falar com você assim, Diego, de madrugada, 4 horas da manhã. Diego, você vai falar, fala Senhor, porque o céu te ouve. Eu quero que você vá para tal lugar. Você vai lá para o Odilon Beres. Você vai lá naquelas craqueadas. Deus vai te falar tudo que você tem que fazer. Porque Deus não é confusão, Diego. Deus não é confusão e nem traz confusão. Igual lá o Ananias, né? Você viu como é que ele falou com o Paulo? Você vai lá no Edilon Beres, na rua tal, no número tal. Você vai conversar com essa pessoa. Essa pessoa, eu tenho algo a dizer para ela. Como eu vou dizer? Através de meu servo Diego. Aí Deus vai te levantar, Deus vai fazer alguma coisa acontecer, o seu pai te levar, ou você ir a pé, ou você ir de ônibus, não sei. Deus vai te levar lá naquele lugar, você arrumar uma bicicleta emprestada, a forma como você vai chegar lá, não sei. Se Deus até vai te arrebatar para lá de uma vez. Glória a Mas aí Deus, o que ó que Jesus, acontece? te arruma. Ele vai te levar para um lugar e aquilo que ele quer que você faça, você fará. E não hesitará.
Então, isso, Diego, é algo que Deus ele tem para você. Ele vai fazer com você. Não é para fulano, não é pro pastor João, pro pastor Paulo. Não é, não. É para você. Ele vai usar você Como, dessa forma. como a história de Ananias. Não tinha outro Entendeu? Ananias na cidade, né? Não tinha. Você entendeu? Então, essas formas de Deus agir, elas são inexplicáveis aos olhos humanos. Você não vai olhar o medo ele não tem no vocabulário de Deus. Ele não tem. Medo. Não. Deus, ele só chama homem corajoso. Medo. Medo é sinônimo de covardia. Medo. Medo, covardia. Medo. Medo. Timidez. Ai, eu sou tímido. Não, isso não. Com Deus, não. Deus, ele vai chamar você e mais. Ele não olha para você. Ele não olha para você na sua estrutura. Ele o capacita. Aí é que tá. Deus, ele te chama e ele vai te capacitar. Aí ele vai tirar os seus medos, as suas incertezas, os seus porquês, as suas dúvidas. Ele vai lançar tudo fora para você fazer o que ele quer que você faça. Ele só quer você. Ele só quer o vaso. Ele vai usar o vaso da forma dele. O vaso não tem que querer ser usado. Você já viu o vaso sair pulando? Não. Então, Ou então falando por ele, eu quero que seja desse jeito. então, você lembra que nesse próprio livro de Jeremias ele mostra? Ele leva Jeremias à casa do oleiro, aí ele mostra lá um homem fazendo, o vaso começa a ficar errado, ele desmancha tudo e faz de novo. Da mesma forma, Deus fará com os seus. Deus fará com os seus. Os escolhidos. Entendeu? Então é basicamente isso aí. Sem oba-oba, sem, entendeu? Aquela coisa, não. É da forma de Deus. Então por isso que é importante você dizer para ele, eis-me aqui. Ou simplesmente como nós aprendemos aqui, né? Ouvir o chamado, assim como ele chamou O convite. Mateus. Entendeu? Ele te chama. Aqui, a Regi tá aqui. Quer falar uma palavra? Jesus. Dá só um oi. Deus abençoe, Regi. Boa noite. Vou encerrar Você tá fazendo o quê, Vitória? uma live. Eu vou